Olá, pessoal. Bem-vindo ao canal HMA. Eu sou a professora Helena Abreu, aquela que trabalha diferenciado, trabalha com jogos. Então, eu estou aqui hoje para falar sobre a quarta parte da matemática essencial para o século XXI, trazendo mais um conteúdo a ser trabalhado nessa época tecnológica tão importante, né? Então, nós hoje vamos falar sobre o raciocínio matemático, que é mais difícil de trabalhar do que o raciocínio lógico, embora um esteja interligado com o outro, né? Mas o que é o raciocínio matemático? O raciocínio matemático, nem todos os alunos pegam com muita facilidade. Seria uma coisa para ser trabalhada com poucos alunos na sala de aula. Mas, se já é difícil trabalhar raciocínio lógico com poucos alunos, imagina com 35, 40 alunos na sala de aula. É uma tarefa praticamente impossível de ser feita. Mas, como o professor é um herói, o professor é aquele que dá conta de tudo, então ele é capaz de trabalhar. E vamos ver o que é trabalhar o raciocínio matemático. É colocar no papel, dar ideia para ele, dar ideia para ele de que é cada coisa, né? Cada conteúdo a ser trabalhado, para que serve aquele conteúdo. Então, se você começar trabalhando por aí, você consegue fazer com que o aluno entenda um pouco mais aquilo que ele vai, aonde ele vai usar aquele conteúdo, tudo isso faz com que ele entenda por que ele está trabalhando aquilo e para que serve. E aí ele fica mais empolgado para aprender e para chegar no objetivo final nosso, que é que ele use no seu dia a dia. Então, eu vou hoje compartilhar uma tela com vocês para mostrar para vocês como que ele pode investigar sobre os conceitos matemáticos. Eu vou dar um exemplo, vou compartilhar uma tela dando um exemplo de como você pode fazer isso com ele. Bem, eu quero mostrar a vocês agora, eu vou aqui estar compartilhando uma tela onde nós estaremos mostrando uma atividade que você pode utilizar e dando os conteúdos matemáticos. Aqui, essa atividade ela envolve português e matemática. Forme as palavras resolvendo expressões numéricas e veja no Google seu significado. Então, eu tenho aqui uma expressão numérica tipo 3 vezes 5, né, que é igual a 15. Eu venho aqui no 15 e a sílaba que eu tenho é co. Eu tenho que 5 vezes 10 é igual a 50. Eu venho aqui no 50 é ne. Então, eu formo a palavra cone em português. E aí eu vou estar indo lá no Google e perguntando ao Google o que é cone. E assim eu vou me familiarizando com as palavras matemáticas. Aí o cone, para que serve o cone? Aí o que é? Como se a gente pode até estar montando um cone na cartolina para ele e mostrando o que é um cone, na verdade. Então, eu vou mostrar outra aqui para você, por exemplo, 4 vezes 8 menos 1. 4 vezes 8, eu vou lá, menos 1, 4 vezes 8 é 32, menos 1 dá 31. Vou lá no 31 e vejo que é frá. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 2, 10. 10 é são. Então, aqui 10, quer dizer, são. Então, fração. Vou mostrar para ele o que é uma fração. Vai lá no Google. O Google vai dizer que fração é a divisão em partes iguais. E aí eu vou estar mostrando para ele o que é uma fração, antes mesmo da gente estudar fração em si. As operações com frações, tudo isso, fração própria, fração imprópria, nós vamos estar mostrando para ele o que é uma fração, antes de estar mexendo. E aí, quando a gente chegar lá na fração, a gente vai ver que realmente a coisa fica mais fácil para a gente. Hoje nós vemos a mudança climática
feita com uma rapidez muito grande, de um ano para o outro, nós vemos as estações do ano modificarem, por conta do aquecimento global, né? As queimadas e tudo isso está levando a um aquecimento global muito grande, em que tudo está se modificando à nossa volta numa rapidez muito grande. Então, voltando para o nosso, nós vamos fazer esse vídeo, voltando para o nosso assunto, que é a matemática, que devemos utilizar, essencial, que devemos utilizar no século XXI, eu gostaria de conversar com os professores e vou fazer esse vídeo em várias etapas, não dá para fazer de uma única vez. Então, os nossos alunos deverão ter capacidade de cálculos em R, ou seja, no maior conjunto que existe dentro da matemática, e desenvolver a capacidade de aplicar esses cálculos, tais como porcentagem, regra de 3, resolução criativa de problemas básicos e complexos, usando de maneira criativa ou raciocínio lógico direcionado a cada uma das situações. São 12 os componentes essenciais para o século XXI. Não vou trabalhar todos aqui, eu vou trabalhar de 2 em 2 ou 3 em 3. Conteúdos tais como probabilidades, estatísticas, proporcionalidade, porcentagem, álgebra e geometria são fundamentais para esta era. A BNCC, Base Comum Curricular, e a NCM, Nomenclatura Comum do Mercosul, falam que quando a tecnologia galopa a uma velocidade aproximadamente da luz, isso é claro, né? Assim, é uma utopia, mas realmente a gente vê que a velocidade que a tecnologia está se encaminhando, os professores perto deles estão engatinhando ainda para começar a corrida atrás deles. Para começarmos a correr atrás dessa tecnologia, devemos acreditar que todos os nossos alunos podem aprender matemática em alto nível, depende apenas da praticidade onde serão utilizados esses conteúdos. Então, nós devemos agora não só dar o conteúdo, mas mostrar para ele onde utilizar esses conteúdos, mostrar a praticidade desses conteúdos. A velocidade de aprendizagem de cada um não é importante, e sim a profundidade e a aplicabilidade deste conteúdo. Então, devemos saber que nem todos os nossos alunos vão aprender na mesma velocidade, mas nós teremos que mostrar uma aplicabilidade para que uma hora qualquer da sua vida ele possa estar aplicando na sua casa, como, por exemplo, observar quanto cada objeto da sua casa gasta de energia elétrica para ajudar o pai e a mãe a economizar na sua casa. Isso é uma praticidade dos conteúdos que a gente dá. Então, fazer gráficos, entendeu? Isso é uma praticidade também, mostrando quem gasta mais, quem gasta menos de energia, e isso vai contribuir para que possamos vir a ajudar na família a economizar, pois estamos passando momentos muito difíceis. Os erros são parte importante do processo de aprendizagem. Basta que os professores discutam com os alunos os porquês dos mesmos. Então, aluno errou, vamos mostrar onde, vamos mostrar o porquê, por que o outro está certo, por que ele está errado, onde ele poderia melhorar para acertar. Trabalhar em desenvolver, na verdade, em nosso aluno, a criatividade matemática, que para isso é essencial a resolução de problemas e o uso das novas tecnologias. Nós podemos trabalhar os gráficos que foram falados lá atrás no computador, por que não? Porque nós vamos trabalhar gráfico na mão, se a gente já tem no computador, é só dar os dados, a gente pega os dados, manda eles fazer em casa, quase todo aparelho hoje traz um papel dizendo quanto de energia ele gasta, quantos quilowatts de energia ele gasta, pega a conta de luz, vamos trabalhar essa conta de luz, vamos fazer uns dados do chuveiro, da televisão, da geladeira,
e vamos ver quem gasta mais, quem gasta menos. Tem a máquina de lavar, tem o micro-ondas, tem o ferro, tem tanta coisa dentro de casa que gasta, o ar-condicionado, que gasta muita energia. Vamos ver quem é que nós temos que diminuir para que nossa conta de energia também possa diminuir. Isso é só um exemplo que eu estou dando para o uso da tecnologia. Então, a máquina de calcular, nesse momento, ela é descartável, visto que o computador faz as próprias contas. Nós devemos trabalhar também no computador a parte de fórmulas, fazendo tabelas para a gente ver o gasto mensal da casa, quanto entra, quanto sai. Nós temos isso à nossa disposição e não usamos. Ah, mas é difícil utilizar? Não, ali ele vai ver a importância das fórmulas matemáticas, ali ele vai ver que realmente as fórmulas são essenciais na nossa vida. Fazer um uso prático dos conteúdos citados acima, deixando de dar prioridade nas escolas de ensino fundamental, de um modo geral, concentrava-se em números e operações. No entanto, essas habilidades podem ser totalmente descartadas na hora de procurar um emprego. No entanto, se pensarmos direitinho, as habilidades de fazer contas são dispensáveis na hora de procurar um emprego, visto que a máquina de calcular está lá à sua disposição, o computador está à sua disposição, e você pode fazer essas contas muito bem nesses dois segmentos. Afinal, celular, computador, todos podem fazer esse trabalho por nós. Para que precisamos perder tempo em fazer conta no lápis, perder tempo e correr o risco de errar essa conta, visto que essas ferramentas podem nos auxiliar muito bem. O que precisamos saber é como interpretar os resultados e os números de uma planilha, por exemplo, e ler corretamente as informações de gráficos e tabelas. Essas habilidades são básicas e nos servem a todos, independente de em que área de trabalho estamos inseridos. Infelizmente, a base curricular, ainda que seja o principal documento que rege os conteúdos a nível nacional, a meu ver, ainda traz requisitos conteudistas dos tempos passados. Sendo assim, os professores têm que usar a sua criatividade para buscar e colocar a lógica e a probabilidade de construir e aprender junto com os alunos. Ou dar um exemplo, podendo ter várias formas de resolver. De quantas formas diferentes e de moedas diferentes eu posso utilizar para escrever, por exemplo, R$ 6,50. Uma delas é 6 moedas de 6 e uma de 50. Outra delas é 60 moedas de 1 centavo, e mais 5 moedas para fazer os 50 centavos, ou seja, 65 moedas de 1 centavo. Nós podemos escrever 6 moedas de 1 centavo, mais 2 moedas de 25 centavos. Nós podemos escrever de forma de 8 moedas de 25 centavos. Podemos escrever também 12 moedas com mais 2, 14 moedas de 25 centavos. 12 moedas faz R$ 6 e mais 2, 50 centavos, e outras formas de se fazer, que eu não vou aqui agora estar colocando. Isso é só uma forma um exercício, que a gente pode fazer de várias formas. E devemos dar esse tipo de exercício para o aluno, para ele ver que não existe uma só forma de resolver um problema. Como, por exemplo, um outro problema, 16 vezes 5. 16 vezes 5, nós podemos escrever como 16 mais 16 mais 16, 5 vezes, que vai dar 80. Podemos escrever 5 vezes 6,
mais 5 vezes 10 vai dar 30, mais 50, 80. Podemos escrever 16 vezes 5 mais 5 mais 5 mais 5, 16 vezes, que também vai dar 80. E podemos simplesmente fazer o cálculo na máquina de calcular, que seria muito mais fácil para o aluno. Bem, gente, eu acho que vou ficar por aqui hoje, porque para o vídeo não ficar muito comprido. Mas na parte 2 eu vou começar a falar especificamente de cada conteúdo que iremos trabalhar em matemática para que o professor possa estar desenvolvendo com o aluno coisas práticas para que ele goste, volte a gostar de matemática e se veja inserido nesse mundo tecnológico. Mas, para isso, a cabeça do professor tem realmente que mudar. A cabeça do professor tem que parar de dar prioridades às contas, às continhas, esses tipos de... as continhas, muita coisa escrita. Não, vamos botar o aluno para pensar mais, sabe? A desenvolver mais o raciocínio do que está dando para eles coisas como, por exemplo, expressões numéricas quilométricas, como, por exemplo, passar de decâmetro cúbico para centímetro cúbico. Para que isso? Isso não leva a nada. Vamos trabalhar com metro, com quilômetro, são coisas da realidade deles. Bom, hoje eu fico por aqui. Peço a você que ainda não se inscreveu no canal, que se inscreva. Não esqueça também que nós temos o livro, da professora Helena, Atividades Lúdicas para o uso da calculadora na sala de matemática e na vida. Este livro, ele vem com atividades para você usar com o aluno na sala de aula. São exercícios prontos só para você dar para o aluno utilizar. Quem quiser, vou deixar o link nas descrições e quem tiver alguma dúvida, entre em contato comigo pelo meu e-mail. Muito obrigada. Não esqueça de se inscrever no canal e de dar o seu like. Muito obrigada e até o próximo vídeo.